É, Boa noite, caríssimos estudantes. Sejam bem-vindos à aula 2. Eu vou aqui fazer uma síntese, essa aula será mais encurtada. O nosso módulo tem muitos exercícios sobre a aula, então eu vou pedir que pratiquem depois disto e, se houver necessidade, podemos marcar uma aula que é mesmo de esclarecimento e podemos até resolver juntos, de forma que tenham uma eficiência nos testes e nos exames. Vou parar de partilhar o vídeo, também não acho necessário uma segunda apresentação, uma vez que já tem um vídeo da apresentação na plataforma e na aula que anterior a esta, na primeira aula, também comecei com uma breve apresentação, então, infelizmente, não vamos ter um contato, por isso é que abro sempre o vídeo, que é para, pelo menos, os poucos minutos que temos, né, partilhar a nossa tela. Então, indo para a aula de hoje, métodos de custeio. Eu trago aqui duas imagens que será perceptível depois de acompanharmos os conceitos. Hoje nós vamos falar mesmo dos conceitos, que é para entendermos a posterior os exercícios que o módulo traz. Método de custeio variável ou direto. O método de custeio, primeiro, aqui está o método de custeio, como a sua palavra, é a forma de custeio. É também conhecido por método de custeio direto. É um dos métodos mais conhecidos e utilizados de forma geral entre as empresas, principalmente a indústria e comércio. E um dos principais motivos para isso é, na verdade, a sua simplicidade e objetividade, já que nesse método somente são apropriados como custo de fabricação os custos variáveis, diretos e indiretos. Os custos fixos, pelo fato de existirem, mesmo que não haja produção, não são considerados como custo de produção, mas sim como despesas. Como eu havia dito, este conceito nós vamos perceber depois na imagem, quando eu for explicar no final da aula. E seria bom que fizesse um exercício de voltar a consultar alguns conceitos, como custos variáveis, custos diretos e indiretos, custos fixos, entre outros, para se tornar fácil a percepção de alguns termos nas aulas. O método de custeio por absorção, que é um outro método de custeio, como o próprio nome já diz, é custeio por absorção, também chamado custeio integral, total. Recebe esse nome por absorver os custos fixos, diferentemente do custeio variável, que só absorve os custos variáveis, diretos e indiretos. Então, existe essa separação. Então, neste custeio, são absorvidos os custos fixos no custo final de cada produto vendido. Ou seja, o custo por absorção tem como premissa debitar ao custo dos produtos vendidos todos os custos da área de fabricação, sejam estes custos definidos como custos diretos ou indiretos, variáveis, assim como fixos de estrutura ou operacionais. O custeio baseado em atividades, que é o tema da aula de hoje, como o próprio nome já diz, é baseado em atividades. Também conhecido como custeio ABC, parte do princípio que os custos de uma empresa são gerados pelas atividades, os recursos para determinadas atividades.
desempenhadas nela e que essas atividades são consumidas por produtos ou serviços gerados nesta mesma empresa. Essa metodologia permite mensurar com mais exatidão as despesas e os custos indiretos, aqueles que não estão diretamente ligados à produção, por meio da análise de atividades, dos seus geradores de custos e dos utilizadores. Então, temos três componentes aqui, que seria o recurso para uma determinada atividade que irá gerar um determinado resultado ou produto final. O ABC é um método de rastrear os custos das atividades realizadas por uma empresa e de verificar como essas atividades estão relacionadas para a geração de receitas e o consumo de recursos. Seu principal objetivo é amenizar as distorções provocadas pelo uso do rateio arbitrário dos custos indiretos, sendo uma tentativa de rastreamento para identificar os verdadeiros causadores de custos. Vamos voltar um bocadinho à imagem do início do slide. Método de absorção, método variável. Nós temos aqui uma imagem com cerca de 5 lâmpadas, na qual 4 estão fixas, pode-se dizer que estão fixas, e a outra, nesse caso, está com uma posição acima das outras, ou seja, eu chamaria isto de variável. Então, olhem para a lâmpada com posição para cima ou retirada deste conjunto, este alicerce, como o custo variável e as lâmpadas fixas aqui neste alicerce como o custo fixo. Então, para o método variável, já dissemos que não absorvem os custos fixos, ou seja, são considerados como despesas. Então, para o método de absorção, como o próprio nome já diz, absorve tudo aquilo que são os custos. Nesse caso, diretos, indiretos, variáveis e fixos. Acredito que a imagem tenha, ou o exemplo, tenha servido para a percepção daquilo que é a distinção destes dois métodos. Para o método baseado em atividades, este é completamente diferente dos outros. Falamos aqui de 3 componentes no conceito: recursos, atividade e o resultado final. O que isso significa? O que foi consumido? Um recurso para que atividade? Onde foi consumido? Para a atividade 1. E o que gerou a atividade 1? Gerou um produto ou um serviço. Vamos para o segundo, também não difere. Nós temos um recurso que foi usado para a atividade 2 e trouxe-nos como resultado canais. No terceiro caso, temos recursos usados na atividade 3 que trouxe como resultado clientes. Então, é o método baseado em atividades. Nós temos aqui um recurso que é imputado diretamente para uma atividade que traz-nos um resultado. Então, como eu disse, não vamos explorar muitos exercícios. Eu espero que visitem o módulo e possam resolver os exercícios e, a posterior, caso seja necessário, marcarmos uma aula somente para a resolução de todos os exercícios que tiverem dúvidas nos módulos. Podemos marcar uma aula, penso que desta vez, para não ser monótona, só eu falando, seria bom que tivéssemos interação para poder sanar todas as dívidas, porque é uma cadeira extremamente prática. Então, precisamos desse contato. Se acharem necessário e resultarem muitas dúvidas dessas aulas, então, eu espero que vocês contactem. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção dispensada. Até a próxima aula, caso seja necessário.